Já respondendo a sua pergunta, doutor, a revisão da vida toda, ela é um direito conquistado pelo trabalhador na justiça em ter a opção de utilizar a fórmula de cálculo mais favorável ao seu benefício previdenciário. Como assim, doutor, a forma de cálculo mais favorável? Em 1999, houve uma alteração normativa em que essa fórmula de cálculo ela foi alterada. E na Lei 9876 de 99, foi instituindo uma fórmula com uma transição, que buscava essa Lei 8.213, que era como era feita a forma de cálculo de 91, e agora a 976 de 99, que permitia essa transição. O grande problema é que essa transição ela não foi aplicada. Isso acabou trazendo um dano ao trabalhador. Com a modificação em 1999, os salários de contribuição, com a implementação do Plano Real em 94, o que foi anterior a 1994 passou a ser descartado no cálculo da renda mensal do trabalhador. O trabalhador que vier solicitar um benefício previdenciário, as contribuições anteriores a 94, elas seriam excluídas do cálculo. E isso causou um grande prejuízo ao trabalhador. Um grande prejuízo à renda mensal inicial do trabalhador. Então, por isso que quando fala 94 foi o ponto de corte, porque se a pessoa tivesse um salário mais alto, naquele momento, depois reduzisse, a conta ficaria... Exatamente. E aí a gente... né? Exatamente. E nós entramos justamente... Esse que é o ponto em questão. A revisão da vida toda ela é conhecida como uma revisão de exceção. Porque em regra, doutor, o trabalhador normalmente ele começa com uma renda e no decorrer da sua vida laboral, essa renda ela vai aumentando conforme ele vai subindo de cargo. Só que tem casos que são exceção, que ele já recebia um valor um pouco maior, contribuições um pouco maiores ali antes de 1994, e a partir de 1994 ele começou a receber uma contribuição, começou a contribuir de forma menor, receber um salário menor ou até mesmo contribuir menos, ter menos contribuições. Então o ponto de corte aqui, porque como muitas das pessoas, e acredito que a grande maioria que vai assistir esse podcast e que vai ter dúvidas, não é da seara jurídica, eles vão ter um pouco de dificuldade, porque até as pessoas como advogado têm dificuldade em entender. Aí pra gente tentar ficar bem claro para eles, para as pessoas conseguirem identificar até mesmo se eles têm condição dessa revisão, se vai ser benéfico para eles, a gente poderia criar uns pontos de corte. Perfeito. Então, ou seja, quem tem direito, né, doutor? O ponto de corte inicial, acredito que seja o 94. O que ocorreu? Em 94, as pessoas que recebiam um valor mais alto, ele não foi contabilizado. Começou a contabilizar depois de 94. Então, ou seja, você tendo um salário menor aqui, você terá uma renda, uma previdência, alguma coisa com benefício influenciado por esse valor menor. E não o período anterior. Seria mais ou menos isso. Então, ou seja, o ponto de corte de referência seria 94, onde para de contar o prazo e começa, na verdade, a contagem desse prazo em 94, deixando de fora o prazo anterior para efeito de média, é isso? Na verdade, são pode-se considerar dois pontos de corte. 1994, a gente está falando em relação à renda. Já respondendo um pouquinho a pergunta do Sami, em relação a quem tem direito, aí a gente leva esse ponto de corte um pouquinho mais para frente, que foi quando houve essa alteração, que foi em 1999. Então, o ponto de corte principal, eu digo que seriam dois. Primeiro, a questão da decadência. Ao analisar a carta de concessão, você já precisa detectar se houve a decadência de 10 anos, que é a perda do direito de ação. Então, é o primeiro ponto de corte, analisar a carta de concessão e verificar se houve a decadência. Esse é o primeiro ponto. Então, para o pessoal de casa entender, passou-se 10 anos da concessão, você não tem mais direito porque ocorreu a decadência. A decadência, perfeito. Você perde o direito. Eu estava até conversando com o Dr. Kemerson. Existem algumas
pequenas exceções, né, Perfeito. com relação a essa decadência. Tá? Que aí eu queria que o Dr. Kemerson até explicasse aí. Né? Perfeito. O que interrompe essa decadência? Né? Por exemplo, um caso prático é a entrada com o processo administrativo e judicial ao mesmo tempo. Eu até citei para o Dr. Max um exemplo.